Pausa na nossa conversa com a antropóloga Miriam Goldenberg e assistente social Marília Berzins para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Os últimos acontecimentos políticos no Brasil e os trabalhos da CPI da Covid colocaram em evidência um tema que a teoria política e o direito tratam há muito tempo: a participação política dos militares. As grandes guerras mundiais, toda a tragédia humana que elas proporcionaram, bem como a história até certo ponto recente da América Latina, criaram uma consciência, tanto na ciência política quanto no direito, de que os militares devem ser profissionais a serviço do Estado e que devem se abster da política. A lição de Robert Dahl, professor emérito da Universidade de Yale, um dos grandes teorizadores da democracia, segundo o qual, abram-se aspas, é improvável que as instituições políticas democráticas se desenvolvam a menos que as forças militares e a polícia estejam sob pleno controle de funcionários democraticamente eleitos. Certamente é essa concepção que orientou a Constituição brasileira, que em seu artigo 142 estabeleceu que as Forças Armadas são organizadas sob a autoridade suprema do Presidente da República e que militares da ativa não podem assumir cargos civis permanentes ou permanecer mais de 2 anos em cargos temporários. Somente os militares da reserva, uma espécie de aposentadoria militar, poderiam exercer essas funções. Se na teoria política e nas normas jurídicas o tema parece simples e até certo ponto uma obviedade, quando migramos para a realidade, para a vida como ela é, as dificuldades aparecem. E sejamos justos, não são um atributo exclusivo do Brasil ou de nossos vizinhos latino-americanos. A política norte-americana do pós-guerra é repleta de exemplos de como a prática muitas vezes se distancia da teoria em matéria de atuação política dos militares. Wright Mills, por exemplo, denunciou a subserviência do Congresso norte-americano ao poder dos militares a partir da década de 1940. Constata o professor de Colômbia que só Edgar Hoover, o famoso chefe do FBI, notório por investigar políticos, foi mais gentilmente tratado pelo Capitólio que os chefes militares. Mas não para por aí. Wright Mills continua a relacionar uma série imensa de militares de alta patente a se engajar na política norte-americana a partir de meados do século XX, dentre os quais se tornou o mais notório o general MacArthur, com seus duros discursos atacando os políticos então eleitos, em flagrante desobediência dos regulamentos militares. A história brasileira não ficou atrás. Tivemos seguidos governos militares e uma presença sempre relevante e frequentemente desastrosa dos militares em diversos governos. Ao final da ditadura militar, com a democratização do país, especialmente marcada pela promulgação da Constituição de 1988, uma nova consciência parecia ter surgido, iniciando um processo chamado por muitos de profissionalização das forças militares, que deveria ser chamado de modo mais claro de afastamento dos militares da política e do governo. Mas parece evidente que o governo Bolsonaro representou um desvio nesse processo. Afinal, talvez nem durante a ditadura militar tenha havido tantos militares, muitos da ativa, ocupando cargos em comissão, ou seja, cargos políticos no governo e participando dessa forma muito ativamente da política. Essa participação tem se demonstrado uma tragédia. Denúncias de militares envolvidos em negociatas supostamente regadas a propina no Ministério da Saúde afunda a dística do profissionalismo militar em um mar de mortes, de omissões e de trapalhadas. Um general da ativa, no palanque do presidente, jubilando-se de uma aglomeração provocada em meio à pandemia, em explícita violação do Código Militar, seria a imagem mais flagrante dessa indevida mistura entre as Forças Armadas e a política, não fosse
a nota do ministro da Defesa atacando o presidente da CPI da Covid, atitude completamente inapropriada e imperdoável para quem diz defender a Constituição e as instituições democráticas. Os chefes militares nas democracias devem satisfação e obediência ao legislativo do mesmo modo que todos os agentes públicos, inclusive o presidente da República. Os militares, ao entrarem de cabeça na política, como fizeram no governo Bolsonaro, passaram a jogar com as peças do tabuleiro da política. Viraram políticos e passaram a responder ao legislativo, à imprensa, à população como políticos, ainda que não devessem ter se metido nisso. Talvez o triste espetáculo com o qual temos nos deparado seja necessário para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento de nossa democracia. Afinal, ninguém ganha com o desprestígio do Congresso Nacional ou das forças militares. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.